Atenção, atenção. Sejam todos muito bem-vindos ao Poderoso TV. E Gurupi está em verdadeiro alvoroço pela questão da saúde pública municipal. E o que vocês não pedem que a gente não faz, não é mesmo? Então, a gente entrou em contato com a Luana Nunes, que é secretária de saúde do município. Entramos em contato com o vereador Pedro Moraes para trazer um debate aqui para vocês. E, por circunstâncias que a Luana até nos comunicou que ela teve uma agenda e não conseguiu estar no estúdio para gravar no horário pré-determinado, a gente compreende, entende que a agenda é puxada, mas hoje o vereador Pedro Moraes compareceu, lembrando que esse horário já estava pré-estabelecido, e a gente segue essa tratativa com ele para a gente ter toda a discussão pertinente à saúde pública do município de Gurupi. E eu gostaria de agradecer, Pedro, obrigada por comparecer hoje. Obrigado, Dilaila. Poderoso TV e o Poderoso Pod também, do mesmo grupo. Mandar um abraço para o Rogério aqui pela determinação de querer colocar no cenário nacional, de querer e colocou no cenário nacional o Poderoso Pod, o Poderoso TV. É uma satisfação imensa eu estar aqui conversando um pouco com vocês, falando de política, falando da vida do Pedro Moraes, falando do vereador Pedro Moraes, vereador que está ao lado da nossa população, que realmente com discursos fortes em defesa da nossa querida capital da amizade. A gente entende que o município está passando por uma problemática gigante financeira e que esse valor que foi destinado para o carnaval não deveria estar ali. Ou seja, como você pega um valor e aplica em algo que não é essencial no momento e transfere, e o correto seria transferir para a área da saúde, já que não é algo tão necessário assim. Então, assim, esse foi a nossa primeira informação que a gente teve acesso. Então, de fato, outra dúvida que ficou é porque rola aí nos bastidores que também você tem envolvimento em relação a essas denúncias. E o que você fala para a gente sobre isso? Primeiro de tudo, o vereador Pedro Moraes, o morador de Gurupi Pedro Moraes, não é contra o carnaval, só a favor do carnaval, curto todos os dias do carnaval. Foi assim, desde quando eu me entendo por gente, quando eu ia com os meus pais, da época que meus pais falavam de como era o carnaval de Gurupi, referência nacional. Então, primeiro de tudo, o vereador Pedro Moraes não é contra o carnaval. E é muito curioso, porque no dia que saiu a notícia sobre a denúncia do Ministério Público, foi quando eu fiz denúncias sobre o descaso da saúde que encontra as UBS da nossa cidade. E assim, foi bem impactante assim, e coincidência, porque minutos antes de me fazer um uso na tribuna, eu recebi a notícia dessa denúncia do Ministério Público. E meio que encaixou. Então, aqui, não fiz... Por isso a associação. Por isso a associação. Eu não fiz nenhuma denúncia no Ministério Público, até porque eu vejo resultados nas minhas cobranças como vereador na Câmara Municipal. Quando nós usamos a tribuna, de fato, pedindo melhorias para a nossa cidade, mostrando a realidade, como é Gurupi, porque eu não estou lá fazendo cobranças à toa. Eu faço minhas cobranças baseadas em provas. Então, foi justamente isso que aconteceu no dia. Foi uma coincidência, justo no dia, no início dos trabalhos legislativos, que eu fiz essa indagação sobre a saúde de Gurupi, no dia que saiu a denúncia do Ministério Público. Então, para ficar bem claro aqui, não tive envolvimento nessa denúncia, mas, caso minhas cobranças não forem resolvidas, sanadas, e tanto essa como outras denúncias minhas, aí pode ter certeza que eu vou sim no Ministério Público. Entendo. E assim, uma das questões que a gente gostaria de entender melhor é essa questão do lado financeiro de Gurupi. Porque o que acontece? Como eu te falei, quando a gente tem uma denúncia desse tipo, o cidadão que está ali olhando, ele assusta. Porque, de fato, o que a gente entende? A gente entende que o município está quebrado. Acabou. O município está quebrado, a gente não tem saúde, a gente não tem nada. E quando a gente vê tantas coisas precisando ser organizada e esse papel não está sendo cumprido, mas a gente está ali
colocando dinheiro no carnaval em algo que não seria, na teoria, necessário. Gente, aqui realmente ninguém é contra o carnaval, não é isso. A gente está trazendo a informação porque ela veio como se o município não tivesse nenhum recurso. E entre carnaval e a saúde, a prioridade é a saúde. Então, fica aquela dúvida. Então, o município não tem dinheiro, seria isso mesmo? A própria secretária de saúde que gere a pasta da saúde, ela mesma já deixou bem claro em vários portais, na sua rede social, em entrevistas a rádios aqui do nosso município, que a Secretaria de Saúde tem, sim, dinheiro. Ela mesma já falou inúmeras vezes que a Secretaria de Saúde tem dinheiro. Aí que fica o nosso questionamento aqui. Vou tirar aqui o vereador Pedro Moraes e vou falar aqui o morador de Gurupi, Pedro Moraes, que paga seus impostos em dias e quer ter, sim, uma saúde de qualidade. Eu fico me perguntando, se a própria secretária fala que tem dinheiro em sua secretaria, num mundo que nós vivemos hoje, que é a maior dificuldade que nós temos, que é justamente você ter o dinheiro para você ter um carro bom, você morar numa casa boa, você ter um lugar aconchegante para morar, a própria secretária fala que o dinheiro não é problema. É aí que fica o nosso questionamento. Eu, como vereador, eu sei que tem dinheiro na secretaria. Somos nós que aprovamos o orçamento do município lá na Câmara Municipal. Eu sabia que tem dinheiro. E agora é o questionamento do Pedro Moraes, morador de Gurupi. Se tem dinheiro, por que não está fazendo? Nós sabemos que não está fazendo por causa da morosidade do processo, da morosidade de não fazer a engrenagem rodar. Eu gosto de falar que, quando nós temos um problema, nós precisamos enfrentar esse problema. O que está acontecendo hoje em Gurupi é que nós estamos vendo uma cortina, não de fumaça, mas uma cortina blindada. Estão querendo blindar a Secretaria de Saúde de todo tipo de problema que envolve a sua secretaria. Eu não faço as minhas cobranças em vão, de forma alguma. E aqui eu quero ressaltar, falar de um episódio na qual, salvo engano, no mês de março, mês de abril, eu fiz uma cobrança sobre o postinho do Bela Vista. Fui em loco, mostrei a calamidade que estava aquele postinho. E essas denúncias chegam a você como? A população. População? O vereador é a voz da população. Lugar de vereador não é em seu gabinete. O lugar de vereador é naquele barzinho em ponta de esquina, na panificadora do bairro. O lugar do vereador é ao lado da população. Porque também rola nos bastidores que boa parte dessas denúncias ou dessas fotos, dos vídeos publicados na sua rede social é falso, é forjado. Então, por isso o questionamento de como que essa denúncia chega. A partir do momento quando eles falam que as minhas denúncias são falsas, são forjadas, eles estão indo contra o Ministério Público. Eles estão falando que o trabalho do Ministério Público é um trabalho fake. É isso que eu não consigo entender. Eles estão tendo a capacidade de falar que o Ministério Público está mentindo, que o vereador Pedro Moraes está mentindo. É aqui que eu gosto de falar outra situação. O bom de você ter certeza daquilo que você faz, o bom de você ter certeza daquilo que você está cobrando, é que você não tem, abre aspas, o rabo preso de estar querendo enganar a população. É fácil. O Gurupi hoje tem postinhos em todos os bairros. Sim. É só 5 minutos. Foi o que eu falei na tribuna da Câmara. Se vocês acham que as minhas denúncias são mentiras, vocês não precisam nem de carro, não. Anda 2 quilômetros, vai ali no postinho do Casego, vê lá que na sala de fisioterapia não tem porta. Um dia antes estava chovendo, estava uma umidade tremenda naquela sala. Aí, se você anda mais 1 quilômetro, você vai no postinho do Vila Iris, que tem 2 anos que está sem reformar. Aí, lá no Casego, se você atravessar a rua, você está no céu, que é o Centro de Especialidade Odontológica. Sim. Você vai ver goteiras, você vai ver salas morfadas. Então, quando falam que eu estou mentindo, a gestão está brincando com a cara da população gurupiense. Está brincando com a cara do cidadão gurupiense. Está brincando, sabe com quem? Com a cara do seu João, que mora lá no Vila Iris e está indo de bicicleta ou até mesmo a pé, no dia que ele não tem um meio de locomoção, até o Casego, para conseguir aquele atendimento naquele lugar insalubre. Lugar insalubre. E, só voltando ao assunto que eu estava falando daquela UBS, do Bela Vista. Uhum. Assim, eu não sou incoerente de querer bater naquilo que está certo. Não, Sim. de forma alguma. Na mesma rede que eu uso para cobrar, que é meu Instagram, o porta-voz, para a população ver as minhas cobranças, é naquele mesmo perfil de Instagram do vereador Pedro Moraes que eu vou lá para parabenizar. Tem 2 vídeos aqui no meu perfil, um em abril, o outro, se eu não me recordo, em junho. Em abril eu fiz essa denúncia lá no postinho do Bela Vista, daquele lugar insalubre
que estava sendo atendida, as pessoas do setor, que estavam, os próprios servidores estavam atendendo em junho, e hoje você pode passar lá, está acontecendo uma construção de uma nova UBS. E nesse mesmo portal no Instagram que eu usei para criticar, eu fui lá e parabenizei a secretária. Falei, quero parabenizar aqui a secretária pela construção da nova UBS, parabenizar a prefeita por estarem fazendo o seu trabalho. Porque aquilo lá não podemos nos vangloriar. Nós, políticos, não podemos nos vangloriar por estar fazendo o nosso trabalho. Não podemos nos vangloriar. Eu também tenho essa visão, exatamente. Quando você faz aquela sua prerrogativa, você faz o seu trabalho bem feito, é natural que as pessoas vão vir até você. É natural que boas ideias vão vir até você e os elogios vão vir até você. O meu combustível, eu usei isso. O seu exemplo é o trabalho, né? O meu exemplo é o trabalho. Sim. E meu combustível, eu gostei de usar isso na tribuna, eu usei isso na tribuna. Porque quando o vereador, o presidente da Câmara, fala que eu estou cansado, é cansado de bater na mesma tecla. Porque o Pedro Moraes disse na sessão que está cansado de cobrar. A senhora está disposta para isso? Ah, que bom saber disso. Vou sugerir então ao Pedro Moraes que possa pedir um tempo para descansar, porque tem um ano que ele está aqui na Câmara Municipal e já está cansado. E a senhora está disposta a cuidar da nossa cidade. Então eu vou conversar com o Pedro, tá bom? Um abraço. Manda um abraço para todo mundo aí, vereadora. Amém, vereador Pedro. A vereadora Alana é sua suplente, eu estou enganado. Ela está disposta a cobrar as melhorias da nossa cidade. Eu também. Eu estou no 4º mandato, Vinicinho. Com a mesma disposição do primeiro. Com a mesma intensidade. Com a mesma força. Eu gostaria que o senhor não cansasse. É meu pedido. Nós temos um bom relacionamento, já tivemos divergências, que é divergência política. Não canse, vereador. O grupo esse confia no senhor. Aproveitando a deixa, já assim, aí você segue a sua linha de raciocínio, mas aproveitando a deixa, é exatamente, você está sofrendo muita perseguição ou algo relacionado assim na Câmara ou por parte dos outros vereadores, ou você tem apoio? Como que está a sua situação hoje lá? Hoje, mais cedo, eu fui indagado num programa de rádio, na qual me perguntaram o que eu achava da Câmara Municipal. Nós precisamos ter uma ideia e a gente precisa ter um discernimento de que todos os 17 vereadores que estão lá, não estão lá só porque são bonitinhos, fez uma boa campanha, não. Estão lá porque foram eleitos pela população. Tudo bem, que não é a parcela completa da população, mas cada um tem a sua bandeira. Cada um tem a sua bandeira. E a minha bandeira, fala assim, qual que é a bandeira do vereador Pedro Moraes? O que o vereador Pedro Moraes gosta de fazer? Eu gosto realmente de ir atrás do problema. Eu gosto de ver o que está errado para mim tentar resolver. Temos vereadoras lá que têm a causa animal. Eu tenho também requerimentos voltados para a causa animal. Temos vereadores voltados para a educação, do mesmo jeito que o Pedro Moraes também tem requerimento voltado para a educação. Então, assim, o que aconteceu naquele dia na Câmara Municipal, agora eu vou falar do vereador / presidente da Câmara Municipal, Ivanilson. Ivanilson Marinho, na qual eu repudio totalmente aquela fala dele. Porque conversando com várias pessoas da população, conversando pelas redes sociais, nós vemos que o que ele quis fazer naquela situação... Só contextualiza para o pessoal entender, porque teve a publicação de vídeos. O que aconteceu? Ele, no perfil dele do Instagram, ele colocou a minha fala, na qual eles falam assim, estou cansado. Isso aqui cansa, gente. Isso aqui cansa. E logo um corte para ele. Dele falando que ele está no 4º mandato, que ele não está cansado, que ele está com todo o gás. E na mesma fala dele, ele liga para uma colega de partido minha, vereadora professora Alana, que assumiu há alguns meses lá também, quando o vereador Romildo teve que sair do cargo. Ele liga falando para a vereadora que o Pedro Moraes está cansado. E o que dá a entender para a população? Que ele cansado de trabalhar. Que ele quis passar para a população, que o Pedro Moraes está cansado de trabalhar. Mas a verdade não é essa. Pedro Moraes está cansado de cobrar e ser motivo de chacota, que foi o que ele fez. Por parte dos outros vereadores. Não, particularmente aqui, eu estou falando do Ivanilson. Sim, sim, entendi. Que é o presidente da Câmara. E aqui outro parente, presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele não poderia ter feito aquilo. O presidente da Câmara, ele está lá para resguardar os vereadores. Sim. Resguardar o posicionamento de cada vereador. Inclusive, após a fala dele, eu falei, cada um aqui tem sua bandeira. Cada um aqui tem suas críticas. Eu nunca rebati a crítica de nenhum vereador.
Nunca rebati nenhum posicionamento de nenhum vereador. O que eu rebati, eu estou provando, eu estou mostrando. Eu mostro para a população aqui, ó, tá aqui, não é falas em vão, não. Então, em relação a essa fala, eu fiquei muito chateado, mas no momento que a gente fica chateado, dá um gás para trabalhar, porque você está vendo que você está incomodando. Você está vendo que nós estamos tirando as pessoas da zona de conforto. Isso. O incômodo realmente é isso. Se você incomoda, você está mexendo em estrutura. Então, é isso que dá o gás. Se o vereador Pedro Moraes estivesse batendo lá e ninguém nem aí, o vereador está batendo em coisas sem sentido. Não. A população e os próprios vereadores sabem que nós estamos fazendo cobranças pertinentes. E aqui eu quero parabenizar um nobre colega, como eu estou falando, vereador Matheus Monteiro. O vereador Matheus Monteiro, ele é líder da prefeita. Após a minha fala, o vereador Matheus Monteiro reconheceu as dificuldades que eu apontei e fez a sua defesa. E isso aí fez o papel dele como líder da prefeita. E eu lhe respeito e lhe admiro porque ele respeitou o meu posicionamento. Ele respeitou as minhas cobranças, que não são minhas cobranças. E aqui eu quero puxar outro gancho, porque eu fui numa rádio esses dias, e era só uma entrevista minha. E lá chegou um secretário, que estava passando por coincidência, no dia que eu iria falar sobre saúde, e esse mesmo secretário acompanha a nova prefeita há mais de 20 anos. E no dia que eu ia fazer críticas sobre a filha da prefeita, num período de ano eleitoral, ele estava passando por coincidência na rua. No mesmo instante? No mesmo instante, e perguntou se podia entrar. Eu não achei desrespeitoso, porque é dever do... Ele também exerce um cargo público, e eu estou lá para defender as minhas convicções. Então, ele entrou e assim, lá nós debatemos. E lá, ele quis fazer uma defesa, ficou batendo no mesmo assunto. E eu falei uma frase que realmente representa o vereador Pedro Moraes. Quando nós estamos mostrando algo que realmente precisa ser melhorado na nossa cidade, quando nós estamos mostrando a realidade de Gurupi e estão querendo mostrar outra realidade para a população, eles não estão brincando com a cara do vereador Pedro Moraes. Eles estão brigando com a cara da população gurupiense. Foi o que eu falei para ele. Falei, secretário, se o senhor quer me defender alguma coisa, se o senhor está aqui para rebater alguma crítica que eu estou fazendo, você está rebatendo as críticas da população gurupiense. E foi aonde eu usei a minha maior defesa, que é o cidadão gurupiense que está aqui, ó, nesse celular. Se você acham que eu estou fazendo críticas infundadas da gestão da saúde de Gurupi, da questão predial da saúde de Gurupi, é só abrir o meu perfil no Instagram. É só abrir minhas postagens e ver a população de diferentes bairros de Gurupi, de diferentes classes sociais, falando a mesma coisa. Então, a partir do momento que tentam rebater as minhas críticas, não estão rebatendo o vereador Pedro Moraes e nem estão tentando me diminuir, porque eu não me intimido por críticas da gestão, de críticas de outro político, não. Eu tenho que me intimidar quando a população começar a falar, que eles vão te cobrar. Vereador, você está indo para o lado errado. Vereador, não faz isso, não. Vereador, para que você está fazendo isso aqui? Isso aqui está errado. Aí sim, aí eu preciso rever meus conceitos. Mas agora, quando o político quer me criticar, quando o secretário quer tentar me intimidar, pode tentar outra forma de me intimidar, porque isso aí não vai acontecer. Agora, se a população realmente fizer uma mobilização em massa, a população falar, vereador, está indo errado. Porque meu nível é aqui, meu nível é o Instagram, meu nível é estar nas ruas conversando com a população. Então, nós sabemos que eu sei que eu estou no caminho certo. Pedro, eu acompanhei um pouco nesses últimos dias, principalmente em rede social, tanto a sua rede social, quanto a rede social da secretária, quanto a rede social da Jus, que assim, a gente não pode só chegar aqui e começar a falar informações jogadas ao vento, né? A gente precisa realmente, eu acho extremamente importante a gente trazer informação, mas realmente informação de qualidade para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E assim, ficou nítido que tem ali um atrito. O atrito, ele existe e é inegável. Está ali nas redes sociais para quem quiser ver. Mas um dos meus questionamentos, que hoje eu até queria fazer para a secretária, mas a gente não vai conseguir, mas fica aqui de novo o nosso convite aberto. Se ela quiser vir tratar sobre o assunto, vai ser muito bem recebida. Mas uma das dúvidas
Tá, a gente já falou sobre o Ministério Público, sobre a denúncia, a gente já tratou da onde que vem essas denúncias, né, como que ela chega até o senhor, mas aí a gente discute a seguinte questão. O dinheiro existe, o dinheiro está lá. Então, ao meu ver, não seria um problema o carnaval. O carnaval não seria um problema. O carnaval existe, gente, muito antes de eu nascer. O carnaval existe, é uma festa popular, as pessoas gostam, famílias frequentam. Gente, o carnaval está aí, existiu e vai continuar existindo. Isso para mim, nem deveria mais ser uma questão de discussão. Sim, se o dinheiro concordo. Existe. Porque apenas não é só festa apenas também. Sim. É o ambulante, a rede hoteleira, são os comércios de Gurupi. Então, não fica só apenas em festa. Sim, os empreendimentos rodam em questão... Exatamente, os empreendimentos rodam em volta disso. A gente sabe que hoje, na cidade de Gurupi, quando der na sexta, o carnaval dia 13, né, 13, 14, 15, 16, a movimentação vai ser gigantesca. Gigante. As pessoas vão vender muito e tomara que vendam mesmo, que a gente sabe que quem é empreendedor precisa disso, senão não sobrevive. Isso é um fato. E é importante que o município ele veja isso, ele veja essa necessidade também de quem está aqui. Então, eu acho realmente extremamente importante. Mas aí, de novo, a gente volta para a dúvida. O dinheiro está lá. Isso é uma questão que eu queria falar diretamente com ela, mas como eu não posso, vou ter que fazer a pergunta para o senhor. O dinheiro está lá. Se o dinheiro está lá, por que esse dinheiro não está sendo aplicado? Por que todas essas problemáticas não estão sendo eliminadas uma por uma? O que está acontecendo? É aí que fica meu questionamento e é onde eu queria ter a oportunidade de conversar frente a frente com a secretária, igual eu estou conversando com você também, em relação a isso, e indagá-la. Porque ela já falou que a dificuldade não é dinheiro. Ela resume a dificuldade, a morosidade de fazer as reformas nas UBS de Gurupi, ela resume numa palavra: burocracia. Ela resume nessas palavras, burocracia. Então, eu vi um vídeo também, não querendo já cortar, mas assim, porque a gente segue a mesma linha de raciocínio. Eu vi um vídeo na questão eu também vi esse vídeo que ela publicou, se não me engano, um portal de notícias, alguma coisa do Tocantins, eu não vou me recordar o nome agora. Mas ela trata sobre essa dificuldade, mas tá bom. Só que qual é? É porque eu não vi nada em relação a isso. Então, o questionamento seria, o senhor tem mais informações de qual é essa burocracia? Onde está existindo esse problema? Eu comentei nos bastidores também, não aqui, mas com outros entrevistadores, que nós estamos terminando de fazer todas as apurações referentes ao porquê a demora do processo. Mas isso aqui já não era nenhum trabalho que eu deveria fazer. A responsabilidade de fazer a máquina rodar, de fazer a engrenagem da saúde rodar, não é do vereador Pedro Moraes, não. O vereador Pedro Moraes está lá na Câmara Municipal para quê? Para dar voz às dificuldades da nossa população. Quem foi escolhido para estar na secretaria e se preocupar de fazer a engrenagem rodar era a secretária. A secretária que tinha esse papel. É por isso que eu te falei, quando você tem um problema, você tem que enfrentar o problema. Sim. Eu estou enfrentando o problema de quê? De tentar ir contra a máquina. De mostrar e não deixar que passem outras informações para a população e vender uma realidade diferente. Então, nós estamos terminando de apurar por que os processos licitatórios estão demorando, tem toda essa morosidade no processo, mas eu estou fazendo um trabalho que não era meu. Porque esse trabalho não é do vereador Pedro Moraes. Esse trabalho é do gestor da pasta. É porque, assim, quem está em casa talvez não entenda direito a questão de licitação ou toda essa problemática, mas vamos lá para um resumo básico do que seria uma licitação. Várias empresas, quando se trata, por exemplo, da área da saúde, de uma reforma ou de algo assim, não é necessariamente a prefeita que vai chegar lá com as próprias mãos e vai reformar o negócio. Não é o Pedro que vai chegar lá e reformar. Não é isso. Existe todo um trâmite para ser seguido. E um desses trâmites é a licitação. O que seria essa licitação? Seria várias empresas concorrendo para que, dentro dos requisitos estabelecidos, se escolhessem a melhor. Vamos imaginar que fossem 10 empresas concorrendo para fazer as reformas. Dessas 10, a prefeitura vai escolher a melhor. Então, vai ser escolhido a melhor entre as melhores. Ou seja, pelo que a gente entende do administrativo, seria isso. Então, a gente está esperando que a empresa que seja contratada para fazer tal serviço seja esplêndida, porque é a melhor entre as melhores.
É daí que a gente segue a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Ela fala muito sobre a questão da demora, é uma dúvida que a gente tem, né? Existe a problemática, a gente já entendeu. Mas, de novo, essa problemática é nas licitações ou são nas empresas que não estão cumprindo? Nas duas. Tem os dois problemas. As duas vertentes. Já escutei duas histórias. Da empresa que não deu conta de entregar a obra e da outra que é o problema com os processos licitatórios. Então, tem duas vertentes quando estão querendo justificar a morosidade da entrega dessas reformas. Mas o que acontece é porque já vai fazer 2 anos e meio que a secretária está nessa pasta. Já vai fazer 2 anos e meio, que 2 anos e meio de burocracia é muito tempo. 2 anos e meio sem reforma? Sem reforma. Sem reforma. Sem reforma. Não foi construído nenhuma UBS em 5 anos de gestão. Nenhuma empresa foi contratada? Foi contratada, mas o Tribunal de Contas também já mandou suspender a licitação. Então, se estão recorrendo, estão trabalhando, a secretária diz que já está sanando todos os problemas burocráticos para que possa ser resolvido. E assim, nós ficamos na torcida. Eu te confesso, despido de toda a vaidade do mundo e com a maior humildade que você imaginar aqui na sua frente. Eu quero muito parar de fazer essas cobranças erradas, essas cobranças de coisas erradas do nosso município. Eu quero parar de verdade, de verdade. Se nós tivéssemos secretário... E aqui, eu quero usar também para parabenizar alguns secretários aqui do nosso município. Temos alguns secretários competentes, mas aqui eu queria citar alguns. Aqui nós podemos falar do Irão Júnior, secretário de Esporte e Juventude do nosso município, que faz um trabalho belíssimo. Faz um ótimo trabalho na mesmo. Secretaria de Esporte e Juventude. O Irão é maravilhoso. O Irão colocou a terceira idade para praticar esporte em tudo que é canto aqui da nossa cidade. Exato, realmente. Ele faz um belíssimo... Eu não vejo questionamento sobre a postura do Irão de forma alguma. E eu sei que ele faz do possível e impossível à frente daquela secretaria. Quero parabenizar aqui também a Secretaria de Cultura, a secretária Liliane. Gurupi está na rota do turismo do Brasil, com o carnaval, com a festa junina, com a rota gastronômica. Você sabia disso? A rota gastronômica também a gente acompanhou. Foi ela que colocou. Mas não sabia que era de responsabilidade dela. É da secretária de Cultura. Foi ela que colocou nesse cenário. Então, tem responsabilidade com aquela pasta. Aqui eu vou falar de uma pasta na qual tem o Silvério Filho, presidente da MTT, Agência Municipal de Trânsito, que com um orçamento que fica praticamente só para pagar funcionário, por mais que nós tenhamos, sim, muitas dificuldades no trânsito de Gurupi, você vê ruas na nossa cidade bem sinalizadas, você vê os carrinhos da MTT andando agora na nossa cidade. Então, nós precisamos parabenizar aqueles secretários que nós sabemos que estão trabalhando, estão tendo responsabilidade com o dinheiro público, aquela pasta que lhe foi concedida para você poder executar. Sim, com toda certeza. E aí, assim, no mais, a gente gostaria mesmo de ter mais informações, principalmente em relação a essas maiores dificuldades. Mas tem respostas que a gente não vai conseguir aqui hoje. Só a secretária para nos informar essas respostas. Só respostas concretas. Mas a gente aguarda, a gente está torcendo de novo, totalmente de portas abertas para recebê-la e a gente conversar sobre o assunto. Mas, assim, vamos seguir vamos seguir aqui a linha de raciocínio, porque outra coisa que ficou nítida da problemática dos últimos dias, e não dá para a gente não falar sobre isso, é das tão polêmicas, gente, mas foi uma polêmica na cidade de Gurupi, que, olha, eu vou falar uma coisa séria, tinha dia que eu não via Gurupi pegando fogo, assim, com essa tal dessa emenda impositiva. Infelizmente tivemos essa polêmica. E aqui, desculpa, só para te cortar só um pouquinho do seu raciocínio, me desculpa. Mas nós fazemos críticas semanais os próprios vereadores que estão da base da prefeita, muitos falam de algumas lacunas que precisam ser solucionadas de outras secretarias. Sim. Só que o que me deixa mais chocado foi da proporção que isso tomou. Não era muito mais bonito e muito mais um ar de querer resolver o problema se a secretária, assim que eu tivesse feito a denúncia, assim que eu tivesse usado a tribuna para questionar, mostrar a realidade dos portistas, não seria muito mais bonito a secretária se retratar falando, realmente, temos o problema, assumo o meu problema e eu vou solucionar esse problema. Mas o que se criou no município de Gurupi na última semana? Criou-se uma narrativa na qual estão tentando blindar, porque todo mundo sabe que ela é candidata a deputada federal.
Você sabia? A secretária? A secretária. Candidata, né? Então, Sim. aí fica a minha dúvida, uma pulguinha atrás da orelha. Se fosse um secretário que não seja filho da prefeita, se fosse um secretário que não fosse filho da prefeita e não fosse candidato a deputado federal, será que tinha toda essa repercussão? Será que se com 2 anos e meio nós tivéssemos ainda UBS precárias, igual está tendo hoje no município de Gurupi, na UBS ali da Rua 6, na qual tem uma caixa d'água lá condenada há mais de 2 anos, que já foi condenada, ainda está no mesmo lugar, podendo cair na população. Vamos aqui, supondo. Sim. Não é filha da prefeita e não é a candidata a deputado federal da Prefeitura de Gurupi, porque ela é candidata federal da Prefeitura de Gurupi. Todo mundo sabe disso, nos bastidores. Sim. Será mesmo que tinha criado toda essa proporção? Talvez Será que não estava mais no cargo. talvez nem no cargo Talvez. estava? Será, se não fosse filha da prefeita e candidata a deputada federal da prefeitura, o secretário de Finanças iria, numa entrevista na qual o vereador de oposição está questionando o porquê a demora da reforma dos postinhos de saúde? Será se o presidente da Câmara, que tem que resguardar os vereadores, sairia em defesa da candidata a deputada federal da prefeita, filha da prefeita? Fica meu questionamento. E aqui eu tenho quase certeza, e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo sabem que seria outra realidade. Outra realidade. Então, fica esse meu questionamento e a minha indignação. Fica a minha indignação justamente por isso. Eu falei para o Rogério mais cedo, eu falei, cara, eu não queria estar aqui nesse alvoroço todo. Sim. Eu não queria estar aqui nessa mídia negativa, nessa mídia que o vereador tá brigando, parece que meio que perseguindo alguém, e também na qual a gestão está perseguindo o vereador, porque o vereador está lá fazendo o seu trabalho. Sim. Eu não queria, cara. Eu queria apenas que as minhas cobranças apenas Fossem respeitassem, Ouvidas e atendidas, né? ouvidas e atendidas. Eu fui o vereador eleito mais jovem da história de Gurupi, com 24 anos. E eu tenho certeza que quem me confiou esse cargo, primeiro foi Deus, e segundo a nossa população gurupiense. Então, eu fui eleito, fui o segundo mais bem votado aqui em Gurupi. Então, nós tivemos uma votação expressiva. E o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo, não é nem agradecer quando uma pessoa me elogia, não. Quando a pessoa me elogiar, eu falar, estou fazendo mais nada que o meu trabalho. Sim. E pronto. É isso que eu queria. Usei a minha tribuna, Você está honrando quem te elegeu. Claro, usei das poucas prerrogativas que é respeitada por um vereador, o seu momento, das suas cobranças na tribuna. Apenas respeite e faz o quê? Rapaz, o vereador realmente está mostrando a realidade. Eu vou calar a boca desse vereador. Foi o que eu falei uma vez na tribuna. Eu falei, me calem a boca. Me faça eu calar a boca. E vim aqui na tribuna e pedir desculpa para vocês. Eu usei essa expressão. Sim. Eu usei isso nos meus vídeos. Eu queria que fizessem isso. Quando o vereador Pedro Moraes está cobrando, vamos mudar de secretário, falar de outra pasta. Se eu estou cobrando a pasta do esporte, se eu for cobrar o Iron, eu queria que o Iron falasse assim, rapaz, vou calar a boca desse vereador. Eu vou trabalhar. É isso que eu queria que acontecesse. A questão é que ficou muito incisivo a questão da área da saúde, é porque virou a problemática e criou-se o atrito. Então, assim, não é que veio o problema estava ali e criou-se um atrito, porque não veio a busca da resolução, veio o atrito pessoal. Tanto que um dos questionamentos é se isso não seria tática para palco político, né? Essa é uma das indagações em relação à secretária. Mas o que acontece? Para quem talvez não acompanhou, o que eu acho difícil isso, eu queria que você começasse a explicar para a gente o que é essa tal dessa emenda impositiva que, na verdade, criaram essa situação da emenda e deixaram ali subentendido que o senhor não cumpriu o que se deveria. Pois é, vamos lá, de forma bem grossa aqui, grosso modo, para entender. O vereador tem emendas impositivas, que são emendas que ele pode destinar para secretarias com direcionamento. Só que tem uma lei. É livre, você só destina para onde quer. É lei, porém, é obrigação. 50% das nossas emendas impositivas irem para a saúde. Essa emenda impositiva, então, é individual. Cada vereador vai tem. destinar. Esse ano nós tivemos um pouco mais de 400 mil de emendas. Então, metade deveria ser para a saúde. Sim. E eu não entendo, eu não consigo entender quando eu escuto da própria gestão que eu não destinei minhas emendas.
Aí fica o nosso questionamento. O vereador Pedro Moraes destinou a sua emenda, então, para quê? Qual foi as áreas? Eu destinei R$100 mil para a Liga Feminina do Câncer, aqui em Gurupi. R$50 mil para a criação de espaços sensoriais nas praças de Gurupi, para atender os autistas, área da saúde. E R$50 mil também com parcerias públicos-privadas, de fortalecimento da saúde mental, que é uma lacuna também que precisa ser solucionada aqui no nosso município. Pessoas com transtornos mentais precisam ser mais assistidas no nosso município. Também é um questionamento que eu vejo bastante. Isso é uma reclamação que, aproveitando que o senhor está falando, é certeza absoluta que é uma pauta que deveria ser observada mais. Muito. Inclusive, se observar mais a questão das pessoas com deficiência, que eu acho que o Gurupi peca muito, muito nisso, sabe? As pessoas têm dificuldade básica de locomoção aqui dentro. Sim. E é uma área que realmente eu costumo até me doer por eles, porque assim, a gente trabalha na área, a gente mexe com essas pessoas e me dói a dificuldade que às vezes um cliente tem de entrar aqui dentro. A dificuldade que ele tem de subir a entrada aqui. Sim. É difícil para essas pessoas. Então, assim, realmente está aí uma situação que eu também tenho as minhas preocupações e eu concordo plenamente com você. E olha aqui, eu tinha, sim, a minha preocupação, mas também não estava voltado tanto para isso aí. É aqui que eu falo que quem me ajuda no meu mandato é a população. Sim. Daqui eu já te convido, quando acabar aqui, a gente já tratar um pouquinho mais desse assunto, para nós tentarmos trazer alguma solução aqui para a nossa cidade. Sim. Então, só para mim terminar de falar aqui das emendas. Isso. Então, quando falam que eu não destinei, eu não consigo entender. Tá, mas vamos lá. Você falou 100 mil, depois 50 mil. 50 e mais 50. Tá. Deixa eu pegar certinho aqui para você. Pode mostrar. Tem essa informação para o público acessar? Documento oficial anexado na aprovação do orçamento municipal aprovado por todos os vereadores na Câmara Municipal. Sim. Documento oficial. É documento público que quem estiver em casa pode acessar. E tá também no meu perfil do Instagram, tá lá. Eu postei para todo mundo ver a minha destinação. Então aqui, nós temos R$100 mil, Secretaria de Saúde, Núcleo da Liga Feminina de Prevenção ao Combate ao Câncer, para realizar exames de biópsia para pacientes em tratamento ou com suspeita de câncer. R$57.440,29, Secretaria de Saúde, para implementação de parcerias públicos-privadas, visando ampliar a oferta de profissionais especializados em saúde mental no município de Gurupi. Temos aqui também R$50 mil, espaços sensoriais públicos, escolas, principais espaços públicos, bem como nas praças e locais de grande circulação de pessoas ao município, destinado a promover a inclusão e o desenvolvimento sensorial e o bem-estar de crianças com neurodivergência. Então, aí já bateu os 50%. Já bateu 50%. Isso que eu não estou conseguindo entender. Qual vertente que eles estão querendo usar? Porque isso aqui é um documento público. Isso aqui é um documento público. Todo mundo pode ter acesso a esse documento, assim como das minhas emendas, como de todos os outros vereadores. Eles estão querendo usar essa vertente que eu não deixo nem emenda para a saúde, sendo que é obrigação. Foi aprovado por todos os vereadores essas emendas. E o secretário de Finanças tem conhecimento, a prefeita tem conhecimento, e a secretária de Saúde tem conhecimento. Tem uma coisa que eu não gosto em Gurupi. Para ser mais específica, eu acho que a gente tem que melhorar muito, e é a questão da facilidade em propagar desinformação. Eu lembro que, assim, no início a gente estava até conversando, eu falei, eu gosto sempre de explicar para quem está em casa que eles entendam começo, meio e fim. Para não ficar aquela historinha, joga para um lado, joga para o outro, e no final das contas ninguém entendeu nada. Essa é uma das minhas preocupações em Gurupi, no estado do Tocantins no geral, é a facilidade que aqui nós temos para propagar desinformação. E o que eu acho o maior pecado é que a própria população não vá atrás, sabe? Porque são informações públicas, são informações de fácil acesso que a população necessita ficar mais atenta para que elas possam tirar as próprias conclusões.
Então, assim, o que você está me passando são informações que são públicas, Oficiais. são questionamentos que a gente tem questionamento, a gente tem dúvida sobre as Claro. licitações, a gente tem dúvida de como que está funcionando tudo, a gente tem dúvida. E isso é quase que impossível, a gente não vai conseguir responder todas hoje, obviamente, a gente também fica aqui naquela dúvida de algumas coisas que a gente não consegue realmente responder para a população, mas uma das principais coisas que a gente deveria fazer aqui em Gurupi, a gente fala porque a gente está aqui em Gurupi, a gente tem essa vivência, é parar de simplesmente acreditar em informações Em tudo que soltas. A gente precisa ir atrás, precisa... Olha, gente, se até o próprio vereador está se colocando à mercê de vocês para que vocês vão lá nas redes sociais colocando as informações, vá atrás. Não precisa mais ficar só no questionamento. Vocês têm dúvidas? Vão atrás. Vocês têm dúvidas sobre os valores usados na prefeitura? Tá lá. Vá no site da prefeitura, gente. Vocês conseguem acessar o plano plurianual para vocês verificarem. Verifiquem os valores, verifiquem aquilo que está sendo pago, aquilo que está sendo gasto, onde está sendo investido. Faça reclamações na ouvidoria, tem a ouvidoria no site também. O ouvidor do povo, é o Pedro Moraes. Tem os vereadores para que vocês façam a reclamação, gente, mas não fique mais nesse mar de desinformação. Isso é uma coisa que me assusta. Agora, só para você terminar de concluir seu raciocínio, eu só queria pegar um gancho aqui da denúncia feita pelo Ministério Público, Sim. na qual o Ministério Público também falou da dificuldade do acesso ao portal Transparência do município de Gurupi. Então, talvez a população não está sendo tão informada, não está conseguindo, pela dificuldade de você ter acesso aos atos públicos do município de Gurupi. Então, aqui só para pegar um gancho também do que foi falado de portal Transparência, de tudo, e realmente tudo que acontece, que é público, está lá no portal Transparência. Tem que estar. É Mas obrigação estar no já- portal Transparência. Obrigação, mas já foi também uma denúncia do Ministério Público, que o Outra- portal de Transparência de Gurupi não tem um fácil acesso. Entendi. Outra informação realmente maravilhosa a se saber. De novo, cobrem. Cobrem, vocês têm todo o direito de cobrar. Cobrem a informação. Portal Transparência é obrigação, não é favor com vocês, é obrigação. E aqui eu queria puxar outro gancho, e eu queria falar um pouco da força que a população tem perante Muita a força. políticos, perante a cargos públicos. Eu digo que o cidadão, seja ele de classe média, alta, baixa, não tem ideia da força que tem. Não tem, eu também acredito nisso. Não sabe a força que Não eles têm. tem. Não tem. A população não sabe da força que tem. Porque quem coloca o vereador Pedro Moraes lá na Câmara, quem elege o prefeito, quem elege secretário também, coloca secretário no cargo é a população. Porque se o secretário não trabalha, a população vai cobrar dos vereadores, o vereador vai cobrar o secretário e o secretário cai. Exatamente. Então, a população precisa sim, infelizmente, devido velhas práticas políticas, que faz as pessoas desacreditarem da política, faz com que as pessoas de bem se afastem da política, se afastem de querer saber um pouco mais de política. É aqui que eu quero entrar, eu rezo a Deus para mim não desanimar da política. Eu rezo, juro para você, para que eu possa realmente tentar mudar a realidade, Eu acho que esse pensamento vai ser muito parecido com o meu. Pode continuar. não mudar a cabeça das pessoas, mas abrir um pouco a mente para as pessoas entenderem de política, para as pessoas saberem da força que elas têm, para as pessoas quererem assistir mais um pouco das sessões da Câmara Municipal de Gurupi. Nós fazemos sessões pelo YouTube, dá 10 pessoas assistindo, na população de mais de 90 mil pessoas. Então, assim, se as pessoas se procurarem inteirar um pouco mais, procurarem saber um pouco mais, segue todos os vereadores da Câmara Municipal, segue os vereadores da sua Câmara, vê o que os seus vereadores estão apresentando para a sua cidade, para o seu bairro, para Gurupi, para que vocês nos ajudem. E aqui eu vou trazer agora para o particular. Eu sempre coloco nos meus status, aqui mesmo de WhatsApp, Instagram, eu falo, o que vocês acham que precisam melhorar em Gurupi? Vocês acham que isso aqui é certo? Vocês acham que isso aqui é errado? Então, sempre eu estou questionando a população para tentar interagi-los com o meu mandato. Então, o que me talvez entristece é justamente esse distanciamento que a população tem perante a política. Mas isso não é culpa da população. Isso não é culpa da população. Isso é culpa da política, daquele político que não honrou o compromisso de realmente
trabalhar pela sociedade. Aquele deputado que não honrou com o seu compromisso de cuidar daquele município. Do vereador que prometeu, talvez, fazer uma coisa e está fazendo outra coisa durante os 4 anos de mandato. Então, realmente, a população ela vai ficar entristecida com a política e vai parar de acreditar na política. Então, aqui fica a minha indignação referente a isso, mas que, infelizmente, são os próprios políticos, somos as velhas práticas políticas, a velha política que faz com que a população desacredite da política. Pedro, eu concordo com você total, 100%. E ainda faço um adendo a mais. Isso nos foi ensinado. E isso nos foi ensinado ao longo de muitos e muitos anos, que a gente só é participativo no momento da eleição. Que é onde as pessoas estão em cima, a pessoa briga, porque eu defendo X, eu defendo Y, passou aquilo ali, as pessoas somem, porque não entendem o poder que tem. As pessoas não entendem o poder que tem, mas os meus olhos conseguem ver o seguinte: nós fomos ensinados a essa prática. Outra coisa que eu também não aceito, isso é uma área que realmente eu não aceito. Primeiro, eu realmente acredito que hoje as pessoas precisam, necessitam ficar mais atenta em relação à política. Você precisa saber quem são os vereadores. Gente, você precisa saber quem são os secretários. Sim. Todo mundo vai saber quem é o prefeito, mas ninguém sabe quem é vereador, quem é secretário, ninguém sabe o que está fazendo o quê. Porque as pessoas têm uma concepção de que está longe. Uhum. Não está longe. Tá, não. Ah, eu não uso a UBS. Gente, não está longe. Vocês não precisam só do postinho de saúde. Não. Nunca foi assim. Não foi. A gente precisa de tudo. Se você precisa de uma prefeitura, tá lá. Se você precisa do lixo que vai ser recolhido, então, é lá também. É muita coisa para ser cobrada e a maioria da população não sabe que a gente foi ensinado a não participar. A gente foi ensinado a não participar. E isso foi cultural por tanto tempo, e isso é uma das coisas que eu sempre falo e eu questiono, e até hoje, realmente, eu tenho a mesma indignação, porque eu não aceito não ter a juventude lá dentro. Cadê? Gente, não tem. Quem está lá são sempre as mesmas pessoas. É filho de alguém, que é primo de alguém, que é tio de não sei quem, que já foi. A gente não tem a juventude ali dentro, a gente não está renovando as pessoas que entram, então é sempre mais do mesmo. Uma coisa, um questionamento que eu sempre trago ele aqui com as pessoas que a gente conversa, eu fico abismada como que a população aceita pessoas que vêm, fazem todo um alvoroço, depois somem. Você nem sequer acha a pessoa para cobrar. Então, assim, não, esse lado eu realmente acho sensacional em você. E isso não é porque a gente está aqui frente a frente, não tem nada a ver, mas é algo que a gente vê que é novo. Mas aí, de novo, a gente volta para o questionamento da juventude. Você é o vereador mais jovem aqui de Gurupi. Então, tem um certo peso. E acredite, igual a você, existe outros. Existe. Só que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo da pressão. Aí eu vou te falar, você acha que qualquer pessoa aguenta a pressão? Rapaz, eu vou te falar, não é fácil, porque, não. Aproveitando para falar sobre a pressão, aí eu volto uma pergunta que eu tenho muita dúvida em relação a isso. O que a gente precisa melhorar dentro da própria Câmara? Porque, assim, a gente vê que hoje você está com dificuldade. Então, assim, você acha que uma pessoa aguenta essa pressão? E o que você faria para melhorar na Câmara dos Vereadores? Não, em relação à Câmara dos Vereadores, o questionamento que eu tenho, a insatisfação que eu tive foi justamente desse episódio que eu comentei mais cedo, que foi na qual tentaram fazer o chacota com a minha cara. Sim. Sobre uma crítica que eu fiz baseada em fatos e provas. Mas eu respeito a Câmara Municipal. A Câmara Municipal em si, eu respeito todos os vereadores, porque eu sei da dificuldade de todos os vereadores em defender as suas bandeiras, de conseguirem o melhor para a população. Os vereadores estão lá, não são à toa. Cada um tem a sua bandeira, cada um tem o seu grupo que lhe ajudaram a estar lá porque acreditam neles. Então, em relação à Câmara Municipal, eu não tenho
questionamento para fazer e nem críticas, porque eu respeito os meus colegas parlamentares e eu sei da dificuldade que é para realmente você conseguir transformar a realidade de Gurupi. Agora, quando você fala dessa pressão, da jovialidade, durante a minha eleição, eu respeitei também todos os candidatos. Porque era um sonho meu, desde menino, ser vereador. Sempre tive esse sonho. É mesmo? Sempre tive esse sonho de ser vereador. Sempre tive. Falei, eu vou ser vereador de Gurupi, vou ser vereador de Gurupi. Eu vim de uma família política, meu avô foi vereador antes de 2000 aqui. Eu tenho um tio também, que ele foi vereador em Sucupira, mas eu ainda era muito menino. Não que eu Não seja, participou. não que eu seja tão velho também, né? Estou falando assim, um meninão de 24 anos. Sim. Mas eu sempre tive esse desejo de ser vereador. Então, durante a eleição, eu respeitei todos os candidatos, porque um sonho era meu, mas também era o sonho de outra pessoa também. E quando uma pessoa chega em mim e fala, cara, eu quero entrar para a política, eu falo, entra. Se você tem vontade de entrar, se você tem vontade de trabalhar, mudar a realidade da sua cidade, então você entra. Eu nunca desanimei ninguém a entrar na política, não. Sim. Mas precisamos ver por que essa pessoa quer entrar para a política. Por fazer da política de trabalho, vocação, de hobby. Para que é? Eu encaro a política hoje, eu encaro o meu cargo de vereador como profissão. Vereador é minha profissão. E você vê aí dois grupos que falam algumas coisas, né? Fala assim, vereador não pode depender só daquilo para ser vereador. Eu já discordo. Eu acho que se você vai exercer um cargo público, você tem que focar naquilo. 100% da energia naquilo. Você tem que focar no seu trabalho, naquele cargo que lhe foi confiado. Você tem que focar 100% naquilo, porque aquilo é o que foi confiado a você. Pessoas confiaram em você para cuidar da educação do seu filho. Pessoas confiaram em você para cuidar da saúde do pai, da mãe, do filho. Pessoas confiou em você para você tratar com seriedade aquele imposto do IPTU que você paga todo ano, aquele imposto que você paga da sua empresa todo ano. Então, assim, não é uma brincadeira aquilo. Você não pode tratar aquilo com uma brincadeira. Você tem que tratar com seriedade, com responsabilidade e como... O que é a profissão? A minha profissão é de respeitar o dinheiro público. A minha profissão é de respeitar aquelas pessoas que me confiaram a estar lá. Então, como eu te falei mais cedo, o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo, é quando a pessoa me parabenizar, eu falar, não estou fazendo nada mais que o meu trabalho. E outra pergunta que eu tenho, a gente já falou sobre a Câmara, mas uma dúvida e na gestão de Gurupi? Se você tivesse poder para isso, você mudaria alguma coisa? Mudaria muita coisa em Gurupi. Fala assim, a principal que você acha assim, que faria muita diferença para a população. Primeiro canal que eu vou falar é esse aqui. Eu vou falar do modo grosso, aqui do modo geral. Sim. Primeiro de tudo, que Gurupi tem a melhor logística. Não estou falando do Tocantins, da região norte. Gurupi tem a melhor logística do país. Também eu acredito. Do país. Nós estamos no meio do país. Sim. Muito centralizado. Nós temos acesso à região norte, sul, leste e oeste. Nós não precisamos fazer um gato para o caminho para você ir para a Bahia. Não precisa. Você não precisa fazer um gato para você ir para o Mato Grosso. Não precisa. Verdade. Gurupi está no meio. Gurupi está no meio de tudo. Gurupi está no meio. Nós precisamos ser referência, como você fala, de industrialização no país. Olha o nosso parque industrial. Para você ir hoje para o parque industrial, nós temos um parque industrial de facílimo acesso. Então você pergunta, vereador Pedro Moraes, se você fosse prefeito de Gurupi, o que você faria? Primeiro de tudo, eu iria dar gás para os empresários de Gurupi para que conseguíssemos encher aquele parque industrial, mas encher mesmo, de grandes empresas, para empregar 300 funcionários, 500 funcionários, 1.000 funcionários. Porque quando você está dando gás... E é parado, né? Como é que pode? Gente, industrial hoje tem empresas, mas tem boas empresas no parque industrial, tem boas empresas. Você anda lá, realmente você vê as empresas, mas precisava demais. Tem muito lote vazio. Pois é. Tem muita gente querendo trabalhar, tem muito empresário querendo se instalar num local com a logística igual a nossa. Agora, eu não sei porque a morosidade desse processo. Então, eu iria fazer de tudo para fomentar mesmo assim, o comércio de Gurupi, fomentar as empresas virem aqui para Gurupi, porque você gira uma economia toda. Isso. Você trazendo empresas que estão de São Paulo, empresas do Pará,
para cá, empresas do Mato Grosso, igual nós estamos aqui no meio, fica fácil para você ir Você para o porto. imagina um centro de distribuição de mercadorias no geral? Gente, seria algo assim... Um grande surreal. centro, vamos supor, um grande centro do Mercado Livre no Parque Porque Industrial, hoje- porque está hoje no é- meio do Brasil. Hoje é São Paulo, mas olha a dificuldade de São Paulo para cá. Já imaginou Produtos em de São Gurupi? Paulo vai para o Amazonas e nós estamos no Olha a meio do dificuldade. caminho. Nós estamos no meio do Sim. caminho. Então, e isso, o gancho que eu quero levar é toda uma cadeia. Igual quando nós falamos das festas de carnaval aqui do Gurupi. Não é apenas a festa, não é Sim. apenas a cachaça. Não, não é. É todo um comércio. Então, quando você traz empresas aqui para Gurupi, grandes empresas, você fomenta o comércio local. No quê? É o pequeno empresário que tem um mercadinho pequeno, vamos pegar um mercado pequeno num bairro. Sim, Se tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas ganhando o seu dinheirinho, vai comprar mais naquele mercado. vai. Vai comprar mais naquela loja de roupa, vai usar mais luxos de bares, restaurantes. Então, quando você fomenta, você industrializa aquilo, a sua cidade, você dá gás para crescer, é a cidade como um todo que cresce. É a cidade como um todo. Então, eu não penso apenas numa cadeia, não. Nós estamos, é uma teia. É uma teia. São diferentes vertentes que fomentam o comércio local. Então, deixa eu focar no papel de vereador ainda, calma. Sim. Mas nós Nada impede a gente de olhar o futuro. Não, Gurupi precisa sim de um grande parque ecológico aqui na nossa cidade. Para que nós. Qual que é o lazer Gurupi hoje? O que você faz para fazer o lazer? Vamos lá. Gente, olha, o que eu faço Qual de que é o seu lazer em Gurupi? Eu vou ser bem sincera. Meu lazer em Gurupi é comer e ir embora dormir. Olha aí. Meu lazer é esse. Nós temos, qual que é o lazer? Parque Mutuca de Gurupi. Olha, Gurupi para dizer que não tem um lazer hoje em Gurupi, eu não sei que febre é essa, inclusive eu até estou assim, me rendendo, mas os finais de semana tem uma tendência à prática de esportes. Corrida. E uma delas é a corrida. E hoje virou uma das principais atrações, praticamente, de Gurupi, é a corrida. eu invejo quem dá conta de correr igual eles. Eu invejo. Eu já tentei, não consegui. Eu tô tentando. Não Agora, consegui. correr é uma palavra muito forte, mas eu tô tentando. Mas, enfim, assim, é algo Mas que nós falta... não temos falar assim, igual Palmas. Cezamar. Vamos pro Tem Cezamar? um shopping também, né? Tem não, claro, tem um Tem um shopping. shopping. Você tem Palmas, você tem o lago, você tem o Parque Cezamar, você tem vários locais para fazer. Araguaína, você tem o lago. Formoso, tem um lago em Formoso, na qual é o lazer da população também. Sim. Agora, o Gurupi, nós ficamos presos ao Parque Mutuca. Precisamos sim também de um E local. mesmo assim é porque lá não tem muito o que se fazer, então... Virou rotina. É. A gente cresceu assim. Você cresceu, quando você era criança, o que o pai e a mãe fazia no final de semana? Levava no parquinho. Levava no parquinho do Mutuca. Exatamente. Vamos fazer um piquenique no Mutuca. Então virou tradição daquele ser o grande. E eu acho que acomodou isso Sim. no Gurupi. E é um Acomodou. local bonito, né? Mas eu acho que falta um pouco mais de investimento para fazer algo Gurupi naquele local. precisa de muitas e muitas creches e escolas na nossa cidade. Nós temos crianças na fila de espera para poder Olha. estudar. É um assunto que eu já levantei muito, e Uhum. isso aqui já foi também respondido para o próprio secretário, e o secretário já me falou que, e sim, nós aprovamos também um financiamento de 50 milhões de dólares, na qual nós vamos fazer realmente uma mudança em Gurupi. Eu espero muito que nós possamos executar Na área de da fato. educação? Não, em várias áreas. Várias, Em várias áreas. Lá nós aprovamos um centro de convenção, aprovamos a construção de uma nova sede da UPA, não duas UPAs, uma nova sede. Lá também tem um valor para a construção de um parque ecológico em Gurupi, Olha. construção de creches, construção de escolas. Mas, por enquanto, está só no papel. Eu já ia falar, isso é um plano para quando? Ou seja, não Já vai- aprovamos, não, já foi aprovado o Sim. empréstimo. Já foi aprovado o empréstimo. Sim. Acredito que esse ano já cai uma parcela, mas Não, precisamos... não é o valor integral, mas Não, não é o valor integral, mas também já foi até conversado lá entre nós, vereadores, e a gestão. Primeiro de tudo, nós temos que ver o que é de fato que precisa ser solucionado primeiro. É claro que nós, com crianças na fila de espera, nós não vamos construir um parque ecológico, não. Primeiro nós vamos construir as creches, as escolas, para depois a gente pensar no lazer. entendi. Então, essa aí é a crescente que o nosso vereador quer para Gurupi, e a gente fica muito feliz em ouvir isso, ver alguém tão jovem e que realmente tem a intenção e essa visão de crescimento para Gurupi. Isso é realmente muito legal.
De novo, eu volto a deixar claro aqui que a gente está de portas abertas para a gente tratar sobre esse assunto, assim como outros. A gente é extremamente interessado em trazer informações pertinentes para a nossa população de Gurupi. E eu gostaria de agradecer muito ao senhor pela presença. Obrigada mesmo. Eu queria ter falado isso aqui desde o começo. Como é que tu tem coragem de chamar um cara de 24 anos de senhor? Força do hábito. Não, Força senhor do... não. É Força você, é do você. hábito, Não, senhor não. você. Era desde o início, era pra ter te falado isso aí. Senhor não, é você. Gente, perdão. Então, eu queria muito agradecer a você, Pedro, pela participação, por ter se disposto a vir aqui tratar sobre o assunto. Inclusive, queria deixar já aqui estabelecido, né, que se a gente precisar novamente, tiver uma nova oportunidade de debate, se você aceitar, a gente entra em contato para que venha de novo e a gente consiga tirar toda e qualquer dúvida da população. Inclusive, a gente deixa nossas redes sociais abertas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Poderoso. A gente vai responder. E as redes sociais também do Pedro, que está aberta. Então, se vocês têm algum questionamento em relação a isso, pode ir lá, né? Vou deixar nossas redes sociais aí. Por favor, galerinha de Gurupi, Tocantins, nos sigam nas redes sociais, @poderosopod. E, Pedro, você quer deixar algum recado? Quero agradecer vocês pelo espaço. Fico muito feliz, muito agradecido mesmo de estar aqui, conversando com vocês. Aqui é uma nova oportunidade do que nós estávamos falando antes, de conectar com as pessoas, para as pessoas saberem um pouquinho mais do vereador Pedro Moraes, saber um pouquinho mais da verdade do que estava acontecendo nos últimos dias aqui na cidade de Gurupi. Então, aqui fica meu agradecimento a você, a toda a equipe do Poderoso TV, do Poderoso Pod, também que eu conheço como Poderoso Pod, mas obrigado mesmo. Aqui, eu confesso, eu não queria vir aqui pela situação do ocorrido. Eu queria vir aqui para falar de grandes feitos da cidade de Gurupi. Eu queria falar aqui da cidade de Gurupi, que tem uma saúde de qualidade, que não tem crianças na fila de espera para poder estudar, de uma Gurupi que tem uma economia crescendo a cada dia mais, de uma Gurupi que realmente esteja nos trilhos do desenvolvimento. Mas eu espero voltar, quem sabe outro dia, para falar disso, de coisas boas. Infelizmente, a oportunidade, o momento, foi para falar do descaso. Mas fica na torcida aqui do vereador e do cidadão gurupiense, para que nós possamos voltar para falar dos grandes feitos. Então, muito obrigado. Pedir para todo mundo que está assistindo, seguir primeiro o Poderoso TV, porque nos deu a oportunidade de vir aqui, e seguir também o vereador Pedro Moraes. Se você está com alguma dúvida do que acontece hoje na Prefeitura de Gurupi, se você está com alguma dúvida sobre como que é um pouco da política gurupiense, e se você quer me ajudar também a construir o meu mandato em uma Gurupi melhor a cada dia, me manda uma mensagem no Instagram, comenta lá nos meus posts, fala, se eu errei também, você comenta lá, vereador, você está errado. Agora, se eu acertei também, você vai lá e fala que eu acertei, porque a gente sabe que está no caminho certo. Então, muito obrigado a todos vocês, e fiquem todos com Deus. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.